Existe uma coisa chamada pós-verdade, e eu vou te explicar por que a história que tá rolando sobre o México é uma pós-verdade. Já tem 2 vídeos meus falando sobre isso, mas eu tô percebendo que as pessoas estão com uma certa dificuldade em entender por que eu tô dizendo que essa história é uma fake news. Então vamos por partes. Que o México tem um sério problema com tráfico, com narcotráfico, isso não é uma mentira pra ninguém. Na verdade, a América Latina e o leste europeu, tá? O Equador, por exemplo, está em estado de guerra civil há mais de um ano por causa do tráfico internacional. Tem uma situação muito grande com a Albânia também, entre outros países. E no caso do México, a guerra do narcotráfico é muito forte em algumas cidades específicas de lá, com índices de violência muito grande, com histórias de sequestro e uma série de coisas, e com muita lenda urbana, tá? E aí o que está acontecendo? O Trump, ele chegou no poder. Observe que eu tô falando do Trump. Quando ele chegou no poder, ele tem um interesse em tomar algumas cidades mexicanas, principalmente as cidades de fronteira, porque ele quer ter controle total sobre essas cidades. E muitas dessas cidades têm relação com grupos de narcotráfico. Então existe uma brecha no Conselho de Segurança por causa do 11 de setembro, lá no início do século XXI, onde deixa claro que um país pode invadir um outro de uma certa forma, sem estar invadindo a soberania alheia se for para caçar terroristas. Terroristas esses que podem ser um perigo para o outro país. Então quando você ouve, por exemplo, Israel dizer que está caçando o Hamas ou o Hezbollah e invade o Líbano, invade Gaza, se baseie-se nessa resolução da ONU, que é uma brecha que já deveria ter acabado. E aí o Trump, ele tá qualificando os grupos de narcotráfico no México de terroristas internacionais. Ele tá preparando a caminha para poder invadir parte do México. Mas a Cláudia, que é presidente do México, com uma aprovação altíssima, deixou bem claro que essa tentativa do Trump de chamar os grupos de narcotráfico de terroristas internacionais é uma tentativa para invadir a soberania do México. E isso, de uma certa forma, tirou um pouco do apoio popular nos Estados Unidos e no mundo para esse processo de caça aos terroristas narcotraficantes no México. E aí, do nada, começou a rolar um papo de que o governo mexicano tinha relações com o narcotráfico. Na verdade, o próprio Trump chegou a falar numa coletiva de que o narcotráfico fazia parte do governo do México, que o governo do México, o governo que foi eleito democraticamente, reconhecido internacionalmente, o processo eleitoral de lá é completamente limpo, sem questionamento, estaria com uma ligação direta com o narcotráfico. Isso foi uma fake news plantada pelo Trump para tentar desqualificar a presidente do México quando ela fala, vocês estão dizendo que aqui o narcotráfico é terrorista para invadir a nossa soberania. E aí, como existe uma guerra do tráfico muito antiga, sim, existem lugares de desova e lugares que são conhecidos lá, além de várias lendas urbanas. E aí é que entra a pós-verdade. Você pega uma situação que ocorre, que são áreas de desovas, que tem aqui no Brasil, não preciso nem dizer, né? Você pega a história do Trump desqualificando o governo da Cláudia, dizendo que esse governo tem relação com o narcotráfico, e você cria uma fake news onde você junta uma fazenda de desova, mais a história de que o governo mexicano tem relação com o narcotráfico, e pá! Você coloca nesse momento que o governo mexicano legalizou o tráfico humano e tem uma relação com os narcotraficantes e que tem campos de extermínio de pessoas. Observou a sequência? Pegou uma área de desova, que é uma área de desova de narcotraficantes, conhecida, tá, gente? Juntou com a fake news do Trump e aumentou essa fake news. E aí, por que eu tô falando que isso é uma pós-verdade? Porque quando a gente lida com uma mentira direta, uma mentira efetiva, é muito fácil a gente desqualificar essa mentira, porque todos os pontos da narrativa são mentiras. Mas hoje, as fake news, elas são pós-verdades. Você pega pequenos fragmentos de verdade, e qual é o pequeno fragmento de verdade? As áreas de desova, que tem em todos os lugares, essas áreas de desova acabam virando pontos de inflexão, onde quando alguém tenta falar que, olha, isso é uma fake news, alguém fala, não existe área de desova. Mas, meu amigo, ninguém tá questionando a área de desova, não. A área de desova existe no México, tem área de desova no Equador, tem área de desova no Rio de Janeiro, ó. Um monte. O que está se questionando é relacionar essa área de desova com tráfico humano, desaparecimento de pessoas, governo mexicano, e isso vira um boom de tentativa de desqualificação do governo da presidência do México. Então, quando vocês olharem vídeos viralizando com muita força, com algoritmo, tá, gente? Quando vocês olharem várias pessoas que nunca falaram de política internacional começando a falar sobre determinados assuntos, alerta vermelho, alerta vermelho. Vou dar um exemplo. Lembra, há pouco tempo atrás, há mais ou menos um ano, quando teve a grande fake news do Marajó?
que era uma narrativa baseada também em pós-verdade. Então, isso não sai espontaneamente não, tá, gente? Existe toda uma indústria cultural que trabalha para fomentar isso. Qual é o interesse dessa fake news do México? Desqualificar o governo mexicano, colocar o governo mexicano como um governo ligado e, consequentemente, desqualificando o governo mexicano. Quando o Trump tentar invadir o México, todo mundo fala assim, tem que invadir mesmo. O governo mexicano tem relação com o narcotráfico. Sacaram?